Oi, gente, meu nome é Priscila. Como é difícil a gente tomar decisões, decisões importantes da nossa vida. Você gostaria de alguém que nunca erra, que sempre tem o que responder para você, sempre tem, vê o futuro assim e sabe que se você ir para esse caminho você não vai errar? Eu também quero. E existe essa pessoa. É Deus. Deus, ele orienta, ele quer a nossa felicidade. Então, ele sabe que o tempo é importante, a gente não pode perder tempo. Então, ele guia para o caminho certo. Então, quando eu aprendi que Deus, ele guia, ele dá orientação, eu sempre peço orientação para Deus. A primeira orientação que eu pedi para Deus foi no meu namoro, que hoje é casamento. Em 2014, quando eu namorava o meu marido, eu orei para Deus umas 3 vezes, de sei lá, 2 em 2 meses eu orei 3 vezes, falando: Deus, se ele não for do Senhor para mim, tire ele da minha vida. Porque eu já tinha me frustrado na época que eu não era convertida, eu ia para as baladas e ficava com os meninos. E já tive 3 namoros antes do meu marido e foi frustrante. Então eu fiz essa oração e me apego nela até hoje, de que o meu casamento, o meu namoro na época, casamento, é de Deus para mim. Deus, ele não deixou o meu marido ir embora. Outra resposta de Deus que eu pedi foi sobre estudos. Eu estudava para concurso porque todo mundo estudava e era uma forma mais segura de ter um futuro. E eu estudava, só que eu não gostava de estudar. E não gostava de estudar para concurso, era chato. Eu dormia quando eu ficava estudando. E eu sentia que aquilo não estava fluindo e eu aprendi que quando as coisas não fluem, que é difícil demais, Deus não está nesse negócio. Então eu orei para Deus umas 3 vezes também, de a cada um mês assim eu orava e falava: Deus, o Senhor quer que eu pare de estudar para concurso? Só que eu meio que só esperava Deus falar comigo. Eu podia pedir orientação na Bíblia, pedir profeta para falar, ou em sonhos, mas não, eu só esperava uma confirmação, uma voz de Deus. E talvez por isso que demorou aí uns 3, 4 meses para Deus falar comigo. E Deus me falou que era para parar de estudar para concurso e estudar inglês. E até hoje eu estudo inglês e Deus vai me dando estratégia para estudar. E Deus às vezes me dá uns vídeos para ver assim, para inspirar. E nossa, é muito diferente do estudo para concurso. Eu sinto um propósito, algo de Deus mesmo. E outra é sobre o meu trabalho. Esse Deus teve que mover as coisas e me dar resposta sem eu pedir, porque ele mesmo queria. Mas eu podia ter perguntado, né, e evitado muitas coisas, porque desde 2020 eu fui demitida, de um trabalho que eu fazia e eu fui atrás de emprego, fui atrás de trabalho e todos deram errado. Todos eu fiquei muito estressada. Nossa, me pegou ansiedade, sim. Foi horrível. Vai lá naquela questão também, que quando as coisas não fluem, quando as coisas dão errado, começa a dar muito estresse, ansiedade, Deus não está no negócio. E depois que eu saí dessa empresa em 2020, Deus me falou que ele tinha ciúmes do meu serviço. E ele usou muitos profetas para falar que Deus estava cuidando do meu trabalho, estava cuidando da área profissional. E eu tive que errar muito, como eu falei.
ir para muitos empregos e ficar estressada e ver que nada dava certo, para entender que Deus, quando ele falou que estava com ciúmes do meu serviço, quer dizer que ele só queria que eu trabalhasse para ele. Em 2023, eu entendi, depois de muito errar, que era para me ficar só nas redes sociais, sendo missionária e falando de Deus. E até o momento, Deus, ele confirma cada vez mais que é para mim trabalhar só nas redes sociais. E ele me mostra o futuro, me deu muitas promessas relacionadas às redes sociais e me fala que tudo vai dar certo, que por mais que esteja difícil, eu estou no caminho certo. Então é maravilhoso ver que Deus ele cuida dos mínimos detalhes e ele quer sucesso para nós, porque quando a gente obtiver o sucesso, a gente vai testemunhar que foi Deus que fez tudo e muitas pessoas vão ver o nosso exemplo